A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, desejo que todos estejam bem, a família, que possam estar em comunhão, em união, em meditação na Bíblia Sagrada, em oração. É o desejo sincero do meu coração para você e para a sua família. Hoje vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, relativa ao domingo de 23 de julho de 2023. Nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Temos falado muito nisso, como nos últimos dias. Muitos vão apostatar da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. E esses estudos são muito profundos e importantes para uma tomada de atitude diante dos perigos iminentes que estamos vivendo. E a lição de hoje, do terceiro trimestre, lição de número 5, nós vamos falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. A dessacralização da vida no ventre materno, ou seja, os progressistas tentam retirar tudo aquilo que é sagrado para a sociedade humana, entre eles a vida, através da aprovação do aborto. Então estamos vivendo um tempo em que os que se dizem progressistas, ou seja, aqueles que se autodenominam o progresso da humanidade, o progresso da ciência, eles estão tentando retirar tudo aquilo que é sagrado. Para eles, a Bíblia Sagrada é um livro de crendices, de pessoas supersticiosas e que, portanto, contrárias ao desenvolvimento humano. É isso que os progressistas estão, através das nossas faculdades, através das nossas escolas, trazendo esses ensinos para os nossos jovens, para as nossas crianças, através dos programas de televisão, de livros, de reportagens. Tudo isso está trazendo uma nova mentalidade, uma mentalidade que está afastando Deus do centro da família. Queria ler um texto para os irmãos, para orientar a nossa lição de hoje. Lucas, capítulo 1, verso 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para a nossa vida, orando também para que a sociedade refreie esse ímpeto progressista e que esses ensinamentos não tenham poder de modificar o que vai no coração do cristão em nosso país. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra,
diante do nascimento virginal do teu Filho, milagre da concepção, em que hoje, Senhor, muitos já estão banalizando, tentando tirar do coração, principalmente das nossas jovens, o desejo de ser mães. Oh, meu Pai, trabalha, Senhor, no coração da humanidade, Senhor, da Tua igreja, dos Teus servos, aqui no nosso país, para que esses ensinamentos, Senhor, não atinjam os seus alvos, que são alvos estabelecidos pelo inimigo de nossa alma para a destruição do caráter e da fé cristã. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou, de forma introdutória, trazer algumas coisas para o esclarecimento dos irmãos, para que os irmãos percebam a gravidade dos dias que estamos vivendo. Então, nessa semana mesmo, no dia 20, teve um congresso do Conselho Nacional de Saúde. Eu vou ler parte de um artigo de Leonel Rocha, na coluna do Mazini, na revista Isto É. Este artigo é de dia 28 de julho, agora de 2023, ou seja, no dia de ontem. E diz ele, no seu artigo, abrindo parênteses, resolução deste mês do Conselho Nacional de Saúde será a próxima polêmica envolvendo a bancada cristã no Congresso. Uma das recomendações do colegiado, presidido pela ministra da Saúde, Nícia Trindade, prevê garantir, e aí ele abre aspas, citando as palavras da ministra, a intersetorialidade nas ações de saúde para o combate às desigualdades estruturais e históricas, com a ampliação de políticas sociais e de transferência de renda, com a legalização do aborto e a legalização da maconha no Brasil. Então nós, agora fecha aspas, agora falo eu, então nós vemos aqui que esta semana o Conselho de Medicina, um congresso que teve no Conselho Nacional de Saúde, a nossa ministra da Saúde, Nícia Trindade, ela trouxe as novas estratégias planejadas para um futuro próximo na nossa nação. Entre outras coisas, o que ela chama de ampliação de políticas sociais, com a legalização do aborto e a legalização da maconha no Brasil. Essa foi a 17ª Conferência Nacional de Saúde, agora no dia 20 de julho de 2023. Então nós vemos como as coisas já estão avançadas no nosso país. Eu quero trazer também alguns detalhes para você. Segundo o IBGE, 87% dos brasileiros se identificam como cristãos. Então, num primeiro momento, nós poderíamos assim ficar tranquilos. 87% dos brasileiros são cristãos, e em uma pesquisa, se feita sobre esse número, então nós vamos ter aí uma grande maioria contra o aborto no Brasil. Mas isso não pode não ser bem verdade. E aí é onde mora o perigo. Eu já, há um tempo atrás,
há 25 anos atrás, mais ou menos, um casal cristão veio me procurar, cheios de culpa, porque eles tinham praticado um aborto, já tinham filhos e no entendimento deles a situação financeira não estava boa para ter mais um filho e eles resolveram tirar o filho. Só vieram me contar isso depois de terem cometido o ato. Casal cristão, evangélicos, cheios de culpa, mas tinham praticado o aborto. Então, é muito preocupante, meus irmãos, essa situação, porque mesmo dentro dos evangélicos e dos cristãos em geral no Brasil, os católicos evangélicos, muitos têm dúvidas a respeito, ou se não têm dúvidas, praticam coisas semelhantes. Então, você que é cristão, de coração sincero, temente a palavra de Deus e sabe que a vida humana, ela é preciosa aos olhos de Deus, ela pertence a Deus. Então lute contra isso, nós temos que lutar contra isso. Nós temos aí, além desses instrumentos que nós temos, como este vídeo, por exemplo, que eu estou fazendo, que você deve distribuir para o maior número de pessoas, não para a divulgação da minha palavra, não, irmãos, não é por vaidade que falo isso, mas pela necessidade de muitos cristãos compreenderem os perigos que estamos vivendo através dessas práticas contrárias à doutrina cristã. E você faça pressão, avise seus irmãos em Cristo, as pessoas que você conhece, e também haja, passe um e-mail para os deputados federais e senadores do seu estado. Então, se você entrar lá no site do deputado federal ou do senador, lá tem o e-mail dele, passe um e-mail para ele, eu faço isso constantemente, eu passo um e-mail para aquele senador e para aquele deputado federal que eu votei aqui no meu estado de São Paulo, na cidade de Santos. Eu falo para ele, olha, eu sou pastor, meu nome é Sérgio, o e-mail às vezes não nos identifica, eu ponho o meu nome, ponho que sou pastor, ponho que sou da cidade de Santos, coloco que votei nele, para deixar bem clara a minha posição e para ele, como representante meu, realmente, de fato, me representar e ser contra aquilo que eu o elegi para ser contra, e favorável para ser favorável àquilo que eu o elegi para ser favorável. Ele é um servidor público que está lá para trabalhar para mim, para você. Então ele tem que dar ouvidos à sua voz e faça-se ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue, disse o apóstolo Paulo. Então, coloque as suas posições claras, sem ofensa, sem nenhum tipo de rudeza, em Cristo, com amor, com presteza, mas com firmeza, colocando o seu ponto de vista, a sua posição, coloque o seu nome, coloque a sua posição, coloque a cidade, o estado que você participa com o seu voto, para que ele saiba que na próxima eleição você estará de olho naquelas pautas que ele votou, que foram contrárias ao pensamento cristão. A outra coisa que eu queria trazer ainda
como introdução é a diferença entre embrião e feto. Então, o embrião é considerado a criancinha até a 8ª semana, e o feto é a criancinha depois da 9ª semana. Eu só estou trazendo isso porque, às vezes, as informações que vêm na televisão, nos meios de comunicação, eles são meio capciosos em relação a isso e fazem essa diferença de feto e fazem diferença de embrião e você fica confuso. Então, o embrião é uma criança até a 8ª semana na barriga da mãe. E feto é o nome dado à criança depois, já no 9º mês, na 9ª semana de gestação. Mas é indiferente, é a mesma pessoa. Você um dia foi embrião e feto, eu um dia fui embrião e feto, e hoje glorificamos ao nome de Deus. Uma outra coisa que eu quero trazer também como introdução é que o aborto é permitido no Brasil em alguns casos, 3 casos específicos. Gravidez de risco da vida da gestante, ou seja, a mulher está lá na hora do parto e o médico identifica que há uma situação causal que pode levar à morte da mulher, se ela conceber aquela criança. Então o médico ele opta ali por tirar a vida da criança, preservando a vida da mãe. Isso é legal, segundo a nossa legislação. A gravidez de risco, chamada gravidez de risco. Uma outra situação também que é permitido o aborto é a gravidez resultante de violência, ou seja, que nós conhecemos, a violência sexual, né, que nós conhecemos como estupro. Então, a mulher é estuprada e ela, se ela quiser, não é obrigatório, se ela quiser, ela pode tirar a vida daquela criança. E em terceiro e último caso, os casos de anencefalia, ou seja, é uma criança com uma deformidade, uma ausência parcial do encéfalo, ou seja, do cérebro, uma parte da cabeça. A criança já no ventre da sua mãe já porta essa deficiência gravíssima. Então, nesses 3 casos de perigo de vida da mãe, caso de estupro e o caso de perda parcial do cérebro, a lei brasileira permite o aborto legal. Mas o que querem esses novos legisladores, como colocou aqui a ministra da Saúde nessa nova estratégia para o futuro próximo, é que a mulher possa decidir se tem ou não tem o filho, ainda no período de gestação. A nossa lição, ela está dividida em 3 partes. A primeira delas é sobre a concepção de Cristo e de alguns servos de Deus, que eu vou mostrar para os irmãos aqui através de alguns versículos, que a Bíblia relata que nós já somos conhecidos de Deus no ventre da nossa mãe. Então, alguns servos de Deus e alguns profetas foi revelado isso. Então, na concepção de Cristo, por exemplo, Lucas 1:31. E eis que em teu ventre o anjo Gabriel
falando a Maria: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então Jesus ainda não tinha nem sido concebido pelo Espírito Santo, e o anjo Gabriel já avisava a Maria que ela iria conceber, mesmo antes de conhecer José como seu marido, e daria à luz a um filho, e que ela deveria colocar o nome dele Jesus. Então, e para reforçar a sua fé, o anjo Gabriel fala acerca da concepção de João Batista. Maria tinha uma prima, Isabel, só que Maria era novinha, uma mocinha ainda. E Isabel já era embora a prima já era uma mulher de bastante idade, e ela não podia ter filho com seu esposo, o profeta Zacarias. Mas Deus revela através do anjo Gabriel que Isabel, prima de Maria, daria também luz a uma criança. Diz lá em Lucas 1, 35 e 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para ela, que era a chamada de Deus. Então nós vemos aqui que João Batista também, né, no ventre da sua mãe, já Deus o tinha designado como profeta. A criança pulou no ventre da mãe Isabel, cheia do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Lá em Gênesis 25, versículos 21 e 23, nós vemos a revelação também que Jacó e Esaú já eram conhecidos no ventre da sua mãe. Diz assim: Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim por que sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então nós vemos aqui, além de Deus conhecer os irmãos gêmeos Jacó e Esaú no ventre da sua mãe Rebeca, ainda trouxe uma profecia, dizendo que daqueles 2 homens, daquelas 2 crianças em gestação, sairiam 2 grandes nações. Então nós vemos aí a revelação divina já no ventre de Rebeca, que estava estranhando a luta que havia, o reboliço que estava havendo ali na sua gravidez. O profeta Isaías também revela que Deus o conhecia desde o seu ventre. Isaías 49, 1 diz assim: ouvi-me ilhas e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, e fez menção do meu nome. Então, que o profeta Isaías está dizendo o seguinte, que a mãe dele já sabia que o nome dele seria Isaías, porque Deus tinha falado com ela, e que ele seria um profeta. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Jeremias diz algo tremendo, Jeremias 1 e 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre, Deus falando para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de Jeremias ser gerado, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Olha que palavra maravilhosa de Deus ao profeta Jeremias. Antes que você fosse formado, olha, eu já sabia quem você era, eu já te conhecia,
Eu já sabia que você iria dar bons frutos. E eu te santifiquei, eu te separei. E te dei como profeta para as nações. Coisa tremenda. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, onde fomos formados. O apóstolo Paulo também fala a mesma coisa. Gálatas 1:15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça. O apóstolo Paulo, como os irmãos sabem, só iria ter um encontro com Jesus já adulto, perseguia ao Senhor Jesus, mas aqui lhe é revelado que Deus, desde o ventre da sua mãe, o tinha separado pela sua graça. Você, meu irmão, minha irmã, você foi separado desde o ventre pelo Senhor. O seu filho, o que você tem, o que você terá, já foi separado por Deus. Essa é a palavra de Deus. Ele conhece todos porque é Deus que é o dono da vida, é o autor da vida. Mas nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias que o inimigo tem tentado de todas as formas destruir a fé cristã no coração dos seres humanos. Então agora nós vivemos uma cultura de morte, que é a segunda parte da nossa lição. Um projeto ideológico. A cultura de morte é um projeto que visa modificar o conceito bíblico de vida. Não teremos comida para todos, diz eles. Então, o mais importante é a sobrevivência. Não esse negócio de Bíblia Sagrada, de que você foi concebido no ventre da sua mãe, são histórias antigas. Os tempos modernos, eles são muito difíceis. Nós estamos vivendo momentos de alterações climáticas, muita gente nascendo, mais de 8 bilhões de habitantes, do jeito que a população mundial vai crescendo, não vai chegar um tempo, em breve, que não terá comida para todos. Então precisamos ter um projeto quanto a isso. É essa cultura de morte, que procura trazer soluções diabólicas para problemas humanos. Então falo, olha, abortem, eles são favoráveis à eutanásia, ou seja, a pessoa já está com uma doença terminal, então deixa morrer, abrevia a vida dessa pessoa, porque é um prato a menos. Você já está tendo dificuldade para criar 1, 2 filhos, vai ter mais um. Tira essa criança, porque vai ser uma criança que você não vai ter dinheiro para pôr comida na boca. A pessoa está com uma doença, tem pessoas que têm doenças horríveis, é verdade, que sofrem muito, têm muitas dores, vivem já debaixo de medicação muito forte, mesmo aquela medicação muito forte, depois de um certo tempo não faz mais efeito. Então, se trouxe uma cultura do suicídio assistido. Essas pessoas têm direito de morrer segundo esses progressistas, segundo esses que trazem essa cultura de morte. Então, vamos colocar um médico para que oriente a própria pessoa a se injetar alguma coisa mortífera no seu organismo, para que ela abrevie o seu sofrimento. Então vejam bem, todas essas coisas ainda tem uma
colocam ainda uma capa de bondade. Olha, você vai tirar de um filho teu hoje que já está grandinho para dar para um filho que ainda nem nasceu. Então tira o seu filho e preserva a vida daquela criança que já está grandinha, já está aí em formação escolar e para a vida. Olha, você tem o seu avôzinho, a sua avózinha aí, já está muito velhinhos, eles já viveram a vida. Deixa eles embora. Olha, você não está vendo esse teu parente, como ele está sofrendo com essas dores? Os médicos já falaram, não tem cura. Então deixa, ele quer morrer, deixa ele morrer, contrata um médico para fazer um suicídio assistido, que ele não sofra muito. Em alguns países isso já é natural. Isso já está na lei e é isso que querem trazer para o nosso Brasil. Não acredito mais na cura divina. Eu sou o Senhor que vos sara. Não, Cristo morreu na cruz e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso já é história da carochinha. Tira isso da sua cabeça, seja prático. E aí, por isso que eles são contra a Bíblia, porque a Bíblia se opõe veementemente contra essas doutrinas. E você que é cristão, você que acredita em Deus, você que acredita na palavra de Deus, você tem que ser radicalmente contrário a esses ensinos diabólicos que estão banalizando a vida. Essa é a verdade, a vida está banalizada. Hoje já não há o mesmo valor para a vida humana. E entre eles, o embrião, o feto. Aí eles colocam o direito sobre o corpo. Meu corpo, as minhas regras. É quase que um mantra que está sendo repetido aí. E o direito da criança? A criança não tem corpo, não tem regras? Então você é o direito ao meu corpo, as minhas regras só do seu filho que está no seu ventre, não tem lei, não tem regra. E agora, o que é mais terrível, eles têm uma estratégia. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Então você fala uma coisa como eu estou falando agora e eles veem, olha, essa opinião é considerada violação da liberdade humana, porque o ser humano tem direito sobre o seu corpo. O Senhor está pregando uma coisa contrária aos direitos humanos. Não estou pregando contrário aos direitos humanos. Os direitos humanos foram estabelecidos por Deus, e é Deus o autor da vida, é o Senhor que dá a vida, é o Senhor que tira a nossa vida. O que vocês estão trazendo é uma cultura do medo, que essas pessoas estão trazendo é uma cultura do medo, para que você fique com medo de falar contra as perversidades que eles estão tentando perpetuar através da lei do homem. Mas a lei de Deus é que é perpétua, é aquela que vai prevalecer. A lei humana, ela é finita, ela é modificável, mas a lei de Deus é imutável e ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. A vida é sagrada. Lá no Salmo 139, versículos 13 a 15, segundo a Nova Versão Internacional, diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável.
tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então nós vemos aqui o salmista louvando ao Senhor por ter sido formado por Ele. E um casal feliz, um casal alegre, um casal cristão, quando tem uma criancinha, se alegra muito. Quando vem a notícia que o nenenzinho está a caminho, um pai e uma mãe em Cristo se alegram muito, porque sabe que é uma bênção de Deus, é um milagre da vida. Dois seres humanos concebendo um novo ser humano, isso é uma coisa inexplicável, e só quem é pai e mãe sabe quão maravilhoso isso é. E os homens agora estão tirando isso, estão dizendo, não, isso não é nada. Faça o que você quiser do seu corpo, não é verdade. Nosso corpo, o corpo do crente, por exemplo, diz a Bíblia Sagrada que é templo do Espírito Santo. O corpo pertence a Deus. A pessoa pertence a Deus. Em Eclesiastes 12, versículo 7, a nova linguagem internacional também diz assim, nova versão internacional diz assim, o pó volte à terra de onde vem, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó volte à terra de onde vem, e o espírito volte a Deus que o deu. Toda alma um dia estará diante de Deus para ser julgada pelo bem ou pelo mal que fez, através deste corpo que lhe foi dado pelo Senhor. Após a morte, a vida não acaba. Após a morte, segue-se o juízo. E esse juízo é o juízo de Deus. Seja radicalmente contra o aborto, contra a eutanásia, contra o suicídio assistido. Eu quero fazer uma oração especial. Eu quero que você anote, se você tem costume de anotar as coisas, anote aí Provérbios 24:11. E anote para esse provérbio estar diariamente nas suas orações. Diz assim o provérbio, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se puderes retirar. Então, o que o Salomão está falando, olha, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança. As nossas criancinhas em gestação estão sendo levados para a morte. Ore por isso todo dia, meu irmão, minha irmã, para que no Brasil essa lei não seja aprovada. Então, orar e vigiar, diz o Senhor. Você ora isso e vigia mandando seus e-mails para os deputados federais e senadores, se posicionando claramente contrária a essas novas leis que estão querendo implementar no Brasil a favor da morte. Nós somos a favor da vida. Que Deus abençoe meu irmão, a minha irmã. Fique firme. Senhor meu Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós vemos Salomão clamando, Senhor, para que Tu poupes da morte aqueles cuja vida está na mão de pessoas cruéis, Senhor, pessoas que estão tentando, de todas as formas, destruir aquilo que
ainda é humano, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Transforma. Ajuda, Senhor, nossos irmãos a batalharem pela fé que uma vez foi entregue a nós, Senhor. Para que nós nos posicionemos claramente que em nossa nação essas coisas não entrem, Senhor. Não entre. Que o teu poder e a tua graça ainda prevaleça através da tua igreja que ora contra o aborto, Senhor, a tua igreja que age contra o aborto, Senhor, para que essas vidas sejam poupadas e um dia depois de nascidas venham a glorificar o teu santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.